E aí, galera, beleza? Professor Lucas Gerolamo. Tema da nossa aula de hoje é o tema relacionado a análises de circuitos, associação de resistências ou associação de resistores, como você preferir. Esse tema eu já iniciei aqui, ó, nesta aula que estou deixando disponível nesse izinho aqui no canto direito superior da sua tela. Nesta videoaula você viu lá como que eu associo resistores em resistências, enfim, em série, resistências em paralelo, né? E aí, lá também mencionei que associar resistências em um circuito misto, basta você identificar componentes em série, componentes em paralelo, resolver um a um até você reduzir o seu circuito a uma só resistência, que é a nossa resistência equivalente, é o REC, não é verdade? Então, ó, para você também acompanhar essa aula de uma forma que você possa ter uma interpretação correta e sem ter dúvidas, não deixe de assistir a aula também que eu falo sobre circuitos. E aí lá eu falo sobre circuito série, circuito paralelo, tá bom? Então, ó, passa por essas duas aulas se você não passou para a gente acompanhar esse exercício resolvido. Que é o que? É um circuito misto. Esse circuito eu deixei lá proposto para vocês no último vídeo que eu postei. Lá no finalzinho do vídeo eu falei para vocês resolverem aí, deixei essa proposta e prometi que faria essa resolução. E cá estamos. Então, pessoal, ó, aqui é um circuito misto, né? Eu quero saber a resistência equivalente entre esses dois pontos aqui desse circuito, né? Então, dado o que? Dado a resistência 1, 10 ohms, a resistência 2, 100, R3, 60 ohms, R4, 20 ohms, R5, 50 ohms. Pessoal, você sabe que se algum desses valores aí estiverem aplicados prefixos como quilo, como mega, como mili ou como micro, eu devo tirar esses prefixos e converter todos eles à sua devida unidade de medida. Não é o nosso caso, tá? Mas vale ressaltar. Então aí eu pergunto para vocês, qual é a resistência equivalente? Tá pedindo em ohms aqui, né? Então nesse vídeo eu vou passar ponto a ponto aí como nós devemos agir aí diante de um circuito misto para associar ele e descobrir a resistência equivalente, beleza? Então tá bom, então vamos lá. Pessoal, ó, a primeira etapa, tá, para essa resolução, antes de você sair calculando, é você ter calma e analisar com frieza o circuito. Você tem de lembrar os conceitos que eu passei na aula de circuito série e paralelo. Lá eu falo que as características para a gente identificar cada tipo de componente aí, como que eles estão configurados, tá? Então, ó, por exemplo, só para a gente relembrar aqui, ó, para eu identificar componentes interligados em paralelo, basta eu analisar se os terminais estão interligados diretamente, tá? É, é, Alguns acabam utilizando como conceito de circuito paralelo o circuito que tem mais de um caminho. Isso é um fato, tá? Componentes em paralelo, a resultante vai ser mais de um caminho, porque eles estão em paralelo, com certeza vai existir mais de um caminho. Só que, não exatamente, por exemplo, ó, R3 com R2, aqui formam dois caminhos, tá? Então, eu posso erroneamente achar que R3 está em paralelo com R2, mas não está. Por quê? Porque os terminais não estão interligados diretamente, tá? Por exemplo, então, ó, eu vou pegar esse terminal aqui ó, de cima, o R3 tem dois terminais, tá? Ó, um, dois, certo? Então, ó, esse terminal aqui de R3 ó, tá interligado diretamente com o R2. Também está interligado aqui com o R1, tá? Beleza. Então, o R3 está ligado junto com o R2, com um dos terminais de R2, que é o nosso tema de análise aqui. Agora, se o outro terminal estiver interligado diretamente com outro terminal de R2, eles estão em paralelo. Por quê? Os terminais estão interligados diretamente, certo? Esse é o conceito que eu dei lá na outra aula. Tá, então vamos ver. É o que está acontecendo? Claro que não, não é. O outro terminal de R3 está encontrando com o R4. Então o R3 não está em paralelo com o R2. Aí você pode pensar, não, então está em paralelo com o R4. Por quê? Porque ó, esse terminal de R3
está em contato com o terminal de R4. Mas e o outro terminal? Ah, o outro não. O outro tem um R2 aqui no meio. Você entende isso? Beleza? Então, por exemplo, R3 não está em paralelo com R4. Né? Isso é um, por exemplo, não. Isso é um fato, né? E R3 não está em paralelo com R2. Tá? E assim, eles formam dois caminhos. Você entende isso, então? Então eu não gosto muito desse conceito de dizer, mais de um caminho paralelo. Não, não é assim não. Os terminais interligados diretamente, tá? E aí, elementos em série são elementos que estão no mesmo caminho. Por exemplo, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Aqui é um caminho, um caminho, um caminho. Olha aqui, R1, um caminho, ó. R1 está em série com o condutor. Eu posso dizer isso? Posso. Está no mesmo caminho, está em série com o condutor, claro. Aí cheguei aqui, ó, nesse nó. Viraram dois caminhos. Então, o que acontece? Você também pode erroneamente achar que R1 está em série com R2. E não está. Porque um caminho. Oh, aqui viraram dois caminhos. Tá? Porque aí você pode pensar, não, aqui assim, continuar reto encontra R2, é o mesmo caminho. Não, não é o mesmo caminho, não. É até esse nó aqui. Depois, ó, viraram dois pontos, dois caminhos. Ok? Beleza? Outra coisa, então R1 está em série com R3? Claro que não. Então, o que está acontecendo aqui, então, professor? Vamos observar? Olha só o que eu identifico aqui, ó. R2 no mesmo caminho que R4. Olha só. Ou seja, R2 está em série com R4. Por quê? Porque, ó, vamos observar aqui, ó. Aqui é um caminho, aí tem o R2, um caminho, tudo um caminho só, um caminho. Um único caminho, mais de um componente? Sim, está em série. Como que eu associo resistores ou resistências em série? Se você assistiu o vídeo, você sabe. Então vamos calcular? Então, você sabe que R2 e R4 está em série, então basta associar R2 com R4. E se você observar lá no enunciado, você vai ver que R2 é 100 ohms e R4 é 20 ohms, tá? Então, 100 mais 20, faz aí na calculadora, 120, né? Então, ó, calculei então o que? RA. Por que RA? Eu adotei o nome, porque quando eu associo R2 com R4, eu não estou realizando a associação da resistência equivalente do circuito, que é o REC, que é a resistência total. Eu estou pegando apenas um trecho que está em série e estou abreviando essas duas resistências em uma só, tá? Então, nesse caso, o que a gente identificou? R2 e R4 em série. Se eu associar R2 e R4, eu vou encontrar um valor de resistência. Então, para eu dar o nome dessa resistência, eu vou chamar de resistência A, RA. E aí, na hora de eu calcular RA, que é uma associação séria, que você sabe que tem que somar R2 com R4, eu vou encontrar o valor que você viu lá de 120 ohms, e esses dois resistores, essas duas resistências, vão equivaler a RA, uma só resistência. Então, RA é 120 ohms, então eu vou lá no circuito e substituo R2 e R4 por RA. Então, ó, não foi esse caminho aqui ó, que eu analisei? Eu poderia ter substituído o RA em qualquer lugar. Poderia ter colocado ele aqui em cima. Aqui, entre essa curva que foi feita. Nesse caminho inteiro aqui, ó. Beleza, ok? Tranquilo. Então, o que eu faço agora, então? Ó? Qual foi o primeiro passo que nós realizamos? Analisamos o circuito e aí nós tentamos identificar, tentamos encontrar componentes em série ou em paralelo. Identificamos lá R2 e R4 em série, realizamos a associação, chegamos até os 120 ohms, tudo ok, chamamos de RA esses 120 ohms, chamamos de RA, substituímos ele no circuito. Sabe qual é o próximo passo? Repetir o passo anterior, o processo, na verdade, repetir o processo anterior, desde o início, analisar, identificar a série ou paralelo, calcular e atualizar o seu circuito. Então vamos fazer isso mais uma vez? Existem componentes no mesmo caminho? Vamos ver aqui, ó. Aqui é um caminho só, R1 chegou aqui, ó, virou dois caminhos. Aqui não é o mesmo caminho não, viraram dois.
Nesse um caminho aqui, ó, deixa eu ver, só existe R3, aí chega aqui, ó, vira dois caminhos. Nesse outro caminho aqui, ó, só existe RA e chegou aqui, virou dois caminhos também. E aqui só tem R5. Então, ó, eu não enxergo nada em série. Agora vamos ver se existem terminais interligados diretamente. Olha só, terminal de R3 interligado diretamente com o terminal de RA. O outro terminal de R3 interligado diretamente com outro terminal de RA. Eles estão em paralelo. Beleza? Então já identifiquei aqui então componentes em paralelo. Quem? R3 e RA. Olha só R3 e RA em paralelo. Então, o que eu vou fazer? Adivinha? Eu vou pegar essas duas resistências, vou realizar a associação paralelo delas. Aí eu vou achar um valor só de resistência. O que eu vou ter que fazer? Substituir R3 e RA por uma só resistência. E aonde eu coloco essa uma só resistência? Não sei. Que seja entre esse caminho de R3 ou esse caminho de RA. Ou você apaga uma linha e deixa outra, ou você apaga outra e deixa uma. Sei lá o que você vai fazer. O importante é você colocar o RA entre esses pontos aqui que você está analisando. Perfeito? Então vamos lá então. Como que eu faço associação paralelo? Vou ter que associar em paralelo R3 com RA. Vocês assistiram a aula, vocês viram que existem duas equações. E lá eu falei que das duas tem uma que eu prefiro, que é o que eu vou usar aqui com vocês. É esta que vos apresento, né? O que é? É o produto sobre a soma, né? Ou seja, essa equação você só pode realizar aqui a associação paralelo de duas resistências só apenas, tá? Com três resistências de uma só vez você não consegue. Você vai ter que fazer duas, fazer as duas associadas, vai ter um valor, esse que sobrou você faz com o terceiro. E assim sucessivamente, se necessário, tá? Você assiste minha aula lá, se você não assistiu, que você vai entender. Tá aqui no izinho. Você clica no izinho aqui no canto direito que você vai achar lá. Circuito, série paralelo e depois associação de resistências, tá bom? Então eu sei que R3 vezes RA dividido por R3 mais RA, o resultado disso vai ser a associação de R3 com RA, que nós chamamos de RB. A gente precisa dar o nome para essa resistência, né? E aí foi feito 60 vezes 120, 7.200. 60 mais 120 é igual a 180. 7.200 sobre 180, 40 ohms. Esse é o valor da resistência. O que a gente vai fazer então? Agora a gente vai incluir o RB lá no nosso circuito e aí a gente vai arrancar de lá R3 e RA. Por quê? Porque RB agora representa estas duas resistências. Olha só então. Após calcular então nossos 40 ohms, ó, substituir aqui então por RB. E aí olha só, não tinham dois caminhos aqui, né? Eu associei esses dois caminhos viraram um só, onde esse um só caminho agora nos possibilitou aí realizar a análise, e nessa análise a gente consegue perceber que R1, RB e R5 estão no mesmo caminho, estão em série. E aí, após eu associar então essas três resistências, eu vou encontrar uma só resistência. Qual? A resistência equivalente do circuito. Agora eu posso já chamar de REC, né? Esse último cálculo de associação. Certo? Fácil, né? Vamos calcular então? Então, ó, você sabe que para associar resistências em série basta somar, contando que todos os valores estejam aí na unidade de medida. É claro, como diz o meu sobrinho, é claro, é claro. Então, ó, vamos lá, vamos lá. Ó, 100 mais 40, 100 mais 40, 50. 50 mais 50, 100. Resistência equivalente do circuito, 100 ohms. Beleza, gente? Então, ó, aquele circuito inicial, a pergunta da nossa questão aqui é respondida então. Então, a partir da análise aqui, se a gente observar então, ó, se eu tenho esse circuito aqui, então, caso eu faça a leitura da resistência desse circuito, eu vou encontrar aí o valor de 100 ohms, né?
tá? Esse circuito, como eu já disse já no vídeo de associação, né? Não necessariamente eu associo ele para converter tudo isso em um só valor de resistência. E sim, ele pode estar representando várias coisas. Pode estar representando um circuito onde tem um transistor que vai dividir em caminhos aí a corrente elétrica. Pode ser circuitos eletrônicos onde eu tenho diferentes componentes interligados em série ou em paralelo, tá? Então, e aí eu preciso saber o cálculo ou dimensionar uma máquina que existem componentes em série ou em paralelo. Eu quero saber como uma resistência de uma máquina se comporta em série ou em paralelo. Então, esses cálculos são essenciais, são cálculos básicos de eletricidade, até também em testes aí para ingressão em alguma empresa, aí você precisa ter esse conhecimento, será cobrado isso, tá bom? Então, ó, esse circuito aqui todo então associado resulta numa resistência equivalente, numa resistência total de 100 ohms, tá? Esse valor aqui vai ser importante mais para frente quando a gente começar a aplicar a tensão nesse circuito misto e você necessitar calcular a corrente total desse circuito, porque você já vai ter a resistência total, vai ter a tensão total que alimenta ele, você consegue calcular a corrente total, né? E aí a gente vai começar a aprofundar mais os cálculos de lei de ohms. Analisaremos em circuitos aí série, paralelo e misto, né? Para assim então entrarmos aí nas leis de Kirchhoff. Tá bom, gente? Pessoal, nossa aula por hoje é isso. Façam exercícios aí, busquem exercícios para treinar. Não vai passar do que eu estou dizendo aqui para vocês. Vocês vão pegar aí o circuito, vocês irão analisar aí a possibilidade de associar componentes em série ou componentes em paralelo, vão associar para facilitar a sua compreensão, redesenhe o circuito, monte sua equação bonitinha, depois substitui o valor, faz com calma, respira. O importante é você chegar no resultado correto. Tá bom? Pessoal, mais sugestões aí para mim, por favor, deixem nos comentários, não deixa de curtir o nosso vídeo. Estamos aqui para a próxima aula. Provavelmente aí daqui 2 dias eu posto mais um vídeo aí. E assim vamos, não deixa de se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima!